Vamos falar do medo? Vamos. Medo do escuro, cara. Tenho 23 anos. Moro no Rio de Janeiro. Quando vou passar de um cômodo para o outro, preciso ir com uma lanterna. Olha o cara. Até acender a luz. Sei que não tem nada no escuro. Porque quando eu era pequeno, na hora de ir dormir, eu e meu primo, eu ia dormir com meu primo, a minha tia imitava a bruxa atrás da janela. Até o gato da bruxa. E dizia que Jorge o Maluco iria pegar a gente. Olha o nome do bicho que ia pegar, é Jorge Maluco. Como é engraçado isso, mas gerou alguma coisa em mim. Tem outra coisa, Caio. Meu pai dizia que minha avó que faleceu iria puxar meu pé. Até hoje preciso dormir com o pé coberto para me dar uma segurança, sabe? Caio, como que eu passo por cima disso tudo? Me ajude, por favor. Ele tem que idade? 23 anos. Ele é muito impressionável, né? Uma cultura supersticiosa, e ele é uma pessoa altamente impressionável, porque são coisas que se instalaram nele que em qualquer outra alminha seriam interpretadas de maneira lúdica, exceto essa aí da avó pegando no pé, não é a avó? O pai falou que a avó ia puxar o pé dele de noite e a tia dele imitava a bruxa atrás da janela, imitava até o gato da bruxa. E falava que o Jorge Maluco ia pegar a gente, ele e o priminho, brincava com eles. Essas todas aí, exceto a da avó pegando no pé, sim, cara, que é de extremo mau gosto, você usar a figura de uma avó como se fosse um monstro, um demônio que vem oprimir você. Às vezes uma velhinha tão assim. Ou mesmo que não tenha sido, né? Em qualquer que tenha sido a perspectiva. Se foi boa, não deveria se fazer mesmo. Se foi má, não se deveria perpetuar tal memória maligna jamais. Deixa pra lá, né? Se não tem nada de bom para falar, não fala. Mas não usa a maldade um dia praticada. Então é horrível essa utilização da avó. Então essa aí é mais grave. Agora as anteriores são de uma tolice total, fazem parte do imaginário lúdico de toda criança, de cócegas de terror buscável, terror agradável, terror desejável, que quase toda criança gosta de ficar naqueles meandros, naquele limbo entre o medo e a certeza de que não é, habitando aquela região entre a certeza e a dúvida, mas mais certo de que não é, embora seja um não ser, bastante convincente sobre a possibilidade de que fosse. Aí a criança fica ali, é aquela coisa que é o barato. O baratinho, né? A onda, é a tremidinha desse medinho lúdico da infância. A avó pegar no pé pode ter sido o que fez com que todo o pacote vinculado ao que saiu da produção familiar tenha se tornado um monolito. Pode ser que a imagem da avó, que é a mais forte aí dessas, que vem a pegar o pé, tenha sido o Mercúrio, que juntou todos os outros medinhos e se fundiu com eles, porque procederam da boca do mesmo pai, da mesma casa, da mesma família, da mesma cultura, do mesmo espírito. Está tudo no mesmo pacote aí, ó. É tia, é pai, os agentes que divulgavam. E da família também é o pior de todos os agentes do mal da história, que é a avó que pega no pé. Então é uma coisa bem familiar, bem da cultura familiar, e que justamente por isso provavelmente essa mais forte da avó que pega no pé tenha imantado a produção, o que foi dito sobre as demais, para ficar com esse valor todo para ele. Mas de qualquer modo ele é altamente impressionável, é infantil
a alma dele, a resposta da alma dele à realidade da existência está assombrada por um medo de natureza lúdica, presente nele fora de hora. Porque o lúdico assombroso tem que virar apenas a boa memória infantil na gente, que é o que alegre e controlada e engraçadamente nos fará desenvolver a arte que nos faz contar as mesmas coisas para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque eles veem na gente a saúde dessa alegria, de que foi um terror lúdico processado e que virou uma alegria de memória infantil. No caso dele, não houve nunca esse processamento, provavelmente porque a figura paterna e as figuras da casa e a cultura da casa sejam carregadas de um lúdico sem ludicidade, um lúdico meio apavorante mesmo. Porque o próprio pai fazer uso da figura de uma avó do menino como elemento persecutório para ameaçar o garoto é sintomaticamente bem definidor do fato de que, no mínimo, o pai dele usava o medo como instrumento de proibição de algumas coisas, de algumas coisas na vida dele. E ele recebeu essa carga forte e ficou impressionado com essas imagens. Eu quero saber dele se, para além do medo dessas imagens, ele se tornou uma pessoa amedrontável no todo da vida. O que provavelmente seja fato. Ele não só seja altamente impressionável, mas como todo ser altamente impressionável é altamente amedrontável no todo da vida. Então você é que me diz, tá bom? Como é que a gente vence isso? Tomando consciência, conhecendo a verdade. A verdade acende a luz. A gente enxerga um cara que já sabe, que foi conversa da tia, que foi papo do pai, que já consegue acender a luz o suficiente para fazer essa leitura, já tem idade de discernimento psicológico suficiente para dizer chega, né? Isso aí. Chega, né? Chega, né? Para si mesmo e pronto, chega. Se você for a determinados profissionais da área, eles vão hipervalorizar essa perspectiva, esse medo em você, vão ressimbolizá-lo para sempre. Esses medos vão ficar sendo ressimbolizados, releituras e mais releituras desse medo. E você só vai crescer em complexismos amedrontáveis e aumentar você mesmo no pseudo-tratamento a complexidade dos seus medos. O Evangelho diz a você, chega, né? É o que Jesus diz quando afirma: conhecereis a verdade, sabereis a verdade, entendereis a verdade, discernireis a verdade vos libertará. Ele está dizendo, chega, né? Se você sabe, então deixa a verdade prevalecer. Por que você vai abraçar-se ao que não é, se você já sabe o que é? Sim. Por que você vai chamar o urubu de meu louro? Se você já sabe a diferença, meu irmão. Você tem idade em todos os níveis para saber a diferença. Decida praticar a diferença que você discerniu. Faça isso pela fé. Você sabe o que é realidade, o que é, do que a vida é constituída, do que a existência é feita. Sabe quem é você em Jesus. E sabe o que é viagem nessa existência. Tome cuidado, porque esses teminhas assim têm o poder de vulnerabilizar o todo da vida da gente. O todo, de enfraquecer a gente para o todo das nossas relações. E aí, Bruno? Ela volta aqui rapidinho. É ela? É uma mulher. Ela fala assim, Caio, sou mulher. Era tudo isso mesmo.
Você acertou na música. Era isso mesmo. Tudo foi proibido por medo. Tenho muito medo de tudo, de trabalho, tudo que é novo. Por exemplo, se eu fizesse alguma coisa que minha mãe achava que era errado, ela dizia que Deus falava com ela dormindo. Caio, que medo que eu ficava de Deus, cara. A pessoa durante a noite, assim, aquela visitação divina, aquela voz saindo da mãe dela, ouvindo aquela voz de Deus. Deus me visita. Se mamãe deve estar ouvindo a voz de Deus. O pessoal assombra muitas crianças, né? Cuidado, não faça nada errado, porque quando eu estou dormindo, Deus fala comigo. Olha isso. Isso é um filme de assombração. Parece um aleluia que tinha aqui antigamente, que a gente só rodou uma vez, eu acho que se perdeu aí por dentro, não sei se o Judá conseguiria achar aquele aleluia, é uma coisa assim, ó, Jesus, assim, Jesus, lembra, Braulio? Do que isso? Jesus, uma senhora gorda, assim, pretona, americana, lá do sul, naqueles gospel bem pesados do sul, você assim, Jesus, rapaz, você não negócio. Dava vontade de correr. Meu Deus, isso é assombração. Aquele filme, você lembra, cara? Eu assisti muito Sessão da Tarde quando eu era menino, Os Grandes Heróis da Bíblia. Que passava Deus falando nas nuvens, assim. Aí rolava, ele falava pra Moisés, porque esse cara todo daí, ele ficava lá, falava assim. Agora. Caraca, mano. Era aquele subwoofer que vinha lá de cima, assim, home theater, né, cara? Aquela coisa assim, ó. Pô, 6.0, batia em tudo que era lugar, assim, aquele tanto de caixa de som que eu imaginava que esse cara vendo aquele negócio assim, ó. Tchau. Eu falava, gente, isso é Deus. Eu ficava assim, pô, Deus é um gravão. Não, ele não fala, ele comete arrotos cósmicos. São verdadeiros arrotos cósmicos. Meu pai passou na sala uma vez, debochado pra caramba, a gente tava assistindo. Minha mãe, tá aí, assiste aí, negócio de Deus e tal. Meu pai falou, esse cara podia fazer locução da Vox. Não entendi mesmo. O cara tá nem aí, tá preocupado com a voz do cara. Esse cara podia fazer locução pra Vox. Hein, Caio? Uma vez eu comecei a pregar pra um homem porradeiro, o cara faz luta. E eu me empolguei, rapaz. E fui pregando pro cara e tal. E eu falei que Deus sim aparece para os homens quando Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Você mesmo pode ver uma luz hoje entrando no teu quarto e aparecendo para você. Deus é assim, Ele faz o que Ele quer. 2 horas depois Ele me bate na porta. Deixa eu dormir na sua casa. Eu não quero, tô com medo dessa luz aparecer por mim lá em casa. Foi dormir lá em casa. Ficou com medo de Deus aparecer para ele. Tem muito medo na alma das pessoas que foi plantado pela superstição religiosa, não importa de que natureza tenha sido, mas fica no coração da pessoa, e quando o medo é plantado cedo na vida, ele começa a criar raízes desde então e não para de crescer jamais, a menos que a pessoa tome consciência daquela situação e queira arrancá-lo pela raiz. E só o Evangelho faz essa cirurgia de extração pela raiz, porque não há nenhum outro poder que seja dado ao homem que possa livrá-lo tão radicalmente, não só dos medos fóbicos, mas também dos medos irracionais, de outras naturezas, alimentados por inseguranças psicológicas, tanto quanto do medo de natureza essencial, que é o medo da morte, que acaba alimentando todos os outros medos na gente. Não estou dizendo que não haja pessoas que não têm medo de morrer, não têm mesmo, mas têm fobias ou medos de pequeninas outras coisas, porque nesse caso a relação com esses outros medos é uma relação meio à revelia, uma resposta
instintiva de um inconsciente traumatizado por alguma experiência ou por alguma associação ainda não percebida, ainda não descoberta, ainda não discernida pela pessoa. Por isso, a morte em si já está para ela vencida, ela já não tem esse problema, mas ainda sofre de algumas coisas menores na vida. Mas a tendência é que, à medida em que a consciência da vitória total do medo da morte se expanda em nós, diversos e variados outros medos vão sendo vencidos. Por incrível que pareça, os últimos a serem vencidos serão sempre os medos bobos, aqueles aos quais a gente não empresta nenhum tipo de recriminação moral da nossa parte, que é tipo um medo de uma aranha, ou uma barata, ou um grilo, alguma coisa assim. Ninguém empresta um peso moral àquele tipo de coisa. Se emprestasse, até esse iria, provavelmente, na lavada que o cara resolvesse fazer de tirar tudo do processo mesmo, uma vez que ele tomasse consciência. Então, como não carrega, às vezes ele seria nutrido até como parte do folclore psicológico do nosso ser, vira quase que um ator lúdico da nossa experiência de medinho ainda. Não tem medo da morte, mas não suporta um grilo. Pois bem, tudo bem. Mas o Evangelho é o único poder que chega e faz essa cirurgia, como eu estava falando, que arranca a raiz de todo medo do nosso ser. Tem esse poder. Porque Freud não tem, né? Não. Em nome do que Freud pode tirar o medo essencial de alguém? Ou Jung, ou Carl Rogers, ou qualquer que seja a corrente do indivíduo a ser praticada, um Lacan. Quem vai dar essa garantia? Primeiro que todas as formas de psicologia e de psicanálise reservam a si mesmas a nobreza mínima de declararem-se incapacitadas de curar. Justamente porque lhes falta essa referência última. A única que pode operar o perdão definitivo. Em nome de quem se perdoa quando se pratica a cura da alma em nome da psicologia de Freud ou da psicanálise? Em nome de quem que se perdoa? Em nome de quem que a culpa é tirada? Em nome de quem que o débito essencial é quitado? Ou seja, Em nome de quem? Em nome de quem que a neurose essencial é arrancada de nós? A neurose essencial decorre da culpa essencial, da dívida essencial. Em nome de quem se dirá: está consumado, está pago. Fantástico. Vá em paz. Nem eu tampouco te condeno. Toma o teu leito. Anda. Em nome de quem? Então, Não tem, o né? limite é muito óbvio. Vai. Muito óbvio. A cura é impossível. É útil, muitas vezes, para ajudar no diagnóstico. Mas para que a cura se realize em plenitude, você vai precisar do garantidor da abolição da neurose essencial, das paranoias decorrentes. Você vai precisar do único unificador do seu ser para acabar com toda dissociação. Você vai precisar do único capaz de realizar sua completude para terminar sua rachadura essencial, a sua psicose básica. E esse não é psicologizável, só é invocável pela fé. Isso é recebido no seu benefício
quando pela fé eu creio que Ele é e que Ele age. E que o que se diz que Ele fez está feito. E que tudo quanto Ele realizou em meu favor já está consumado. Essas garantias é que tiram a raiz de todo medo. E é isso que Hebreus nos diz quando afirma que Jesus veio ao mundo para livrar aqueles que têm medo, pânico da morte, para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e para livrar aqueles que pela fobia, pelo pânico, pelo medo da morte, pelo medo essencial, ficam sujeitos a toda forma de outras escravidões por toda a sua existência. Isso o Evangelho quer fazer por mim, por você, fazer esse bem crescer em nós. E aí, brother? Caio, eu vou fazer isso que vou fazer com a ajuda de Deus, que Deus entre no mais íntimo e traga a luz dos meus traumas. Amém, amém, amém. A penumbra é tão bonita muitas vezes quanto a luz. É porque ele subiu aqui, eu não botei. Tem medo de escuro? Como? A pessoa tem medo de escuro, né? A penumbra às vezes é tão... Eu costumo pagar as luzes da casa, às vezes, para deixar entrar aquela luz de fora e ficar essa penumbra quando não tem ninguém. Porque eu acho bonito a penumbra. É claro. Né? E passa a curtir a penumbra também. Não, A brincar com os medinhos também. sombras e luzes, né? Essa aqui é a arte de decorar a noite. Isso São sombras e mesmo. luzes. Então não tem muito mistério. É beleza. Quem não sabe usar a sombra, confiando na graça da luz, não sabe embelezar um jardim como esse aqui à noite. Sim, verdade. Se você quiser acabar com esse jardim, É tirar sombra. não, é só chegar e tem uma luz única aqui, ó, que eu aperto um botão ali, tem um refletor em cima e ilumina tudo. Pai! Fica aquele negócio de dia, claro. dia. Quadra de futebol de salão. E horrível. Fica uma quadra de futebol de salão. Horrível, porque fica pior do que com o sol. Que não é a hora mais bonita do jardim, não é com o sol, é à noite. Por causa das sombras e luzes aqui. Mas o sol, ele permite sombra. Muito mais do que a lâmpada da noite, que ilumina assim, até a árvore ilumina tudo, por dentro. Por também baixo, vai entrando, fica uma coisa que tira a graça. Então a beleza à noite, por exemplo, aqui é botar só as luzes essenciais, onde você se movimente e veja os desenhos e também deixa as sombras construírem algumas belezas, fazerem algumas completudes, fazem parte da decoração. Isso eu estou falando de coisas naturais aqui à minha volta. Não estou sugerindo que o interior da gente seja decorado com sombras e luzes. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Dentro de nós, o que cria sombras e luzes, o que cria beleza é sinceridade, verdade, amor, confissão. Ou seja, a luz em si vem carregada da sua decoração de beleza, porque o interior já carrega as suas belezas quando ele é iluminado. Mas aqui no mundo externo é com sombras e luzes. E como você está falando de um problema exterior também, de escuridade, tem medo de escuro, meu querido, é uma associação com um trauma psicológico que faz você limitar a sua vida, porque black is beautiful, as well as shadow is beautiful. Sombra é bonito também, meu querido. E ai daquele que aqui na vida não sabe curtir sombras e luzes. Faz parte de uma comunicação do ser também, usar esse recurso na vida. Entenda a parábola do que estou lhe sugerindo. E aí? Que Deus entre no mais íntimo e que traga à luz todos os meus traumas. Amém, amém. Quero conhecer ao Senhor mais Amém. profundo. Amém, Nome graças de a Deus. Caio, meu Amém. irmão, muito Glória obrigado a por Jesus. tudo. Você tem me Amém. ajudado em muitas coisas. Quero Amém. dizer que amo muito você, meu irmão. Obrigado, minha irmã.
minha Valeu. querida. Deus E era te isso abençoe. mesmo que minha mãe fazia. Né? Com certeza é. Deus vai me contar tudo mais tarde. Eu sei que é. Molecada Que é treme. aquela voz da caverna. E fica todo mundo no mito de Platão, sendo criado naquele pânico danado. Lá dentro da caverna, só vendo sombras passarem, gritos, e fica imaginando o pior. O pior cresce e fica adulto com aquilo sendo a única versão da vida. Olha só que legal. É. Até pelo Vale da Sombra da Morte Ainda dá para que passar eu com ande Deus. pelo Vale da Sombra da Morte. Preciso ser Não temerei. Legal isso.